Oi, gente, boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei se você vai ver isso em outro horário, em outro dia. Estou aqui aguardando meu colega enviar a solicitação. Primeira vez, gente. Primeira vez é interessante, né? Dizem que a gente nunca esquece a primeira vez. Dizem. Não sei, dependendo aí do que seja, né? Então, eu vou aproveitar que foi até... Oi, Paty, tô vendo você aqui. Vamos lá, tô aguardando o pessoal chegar. É emocionante, né? Quando a gente faz uma coisa pela primeira vez, dá um friozinho na barriga, a gente fica um pouco assim, parece que nunca falou pra ninguém, parece que é a primeira vez. E olha que eu comecei a dar aula aos 19 anos. Sei lá, acho que já tem uns 27 anos aí de aula e treinamento. É coisa pra caramba, né? Mas sempre tem o que a gente aprender. O pessoal tá chegando, que ainda falta um minutinho aí para as 19, né? Fábio já entrou. Oi, Ana Cristina, Ju tá aí também. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aceitar. O Fábio vai entrar. Fábio, dá uma olhadinha aí se eu fiz a coisa certa. Acertei! É super prático, assim, é instintivo, né? Legal. Oi. Tá me vendo? Tô te vendo. Mas eu não tô te vendo. Não tá me vendo? Não. Gente, vocês Talvez. estão me ouvindo bem? Escrevam aí, por favor, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. Eu tô pelo celular. Olha ela Esse aí, negócio aqui grande. Oi, é... Cris. Vamos aproveitar e falar com o pessoal. Eu não tô vendo você. Não sei se tem a ver com o vídeo. Será? O pessoal tá dizendo... A Ana Cristina falou que sim. A Ju também falou que tá me vendo e ouvindo. Os dois. Falou Deixa que tá eu vendo e tentar. ouvindo Eu vou os tentar dois. entrar de novo. Pera aí. Tá bom. Tá, e tenta entrar de novo. Oi, Matheus! Saudade de você. E esse negocinho aqui, quando a gente assiste live, a gente tem uma certa noção, mas na hora que a gente está fazendo, que é o meu caso agora, é que você vê como passa rápido esses negócios, gente. Dá para ver todo mundo. Os dois estão visíveis. O Fábio saiu, mas ele vai entrar de novo, tá, gente? Ele falou que não estava me vendo. Peraí. Deixa eu aceitar aqui. Vamos lá, vamos ver se agora ele vai ver. Esse mundo interativo, né? Virtual é bem interessante. Você não tá aparecendo. Estranho. Aqui falou para mim que você ativou o vídeo. Agora você não tá aparecendo para mim. Eu tava te vendo antes. Eu estava te vendo. Oi, Su! Gente, não dá para dar um aceno para cada um, não, tá? Passa muito rápido. Eu acho que você vai entrar aos pouquinhos aí, talvez. Eu tenho que ver aqui, porque já aconteceu isso em outras lives. Não sei Eu o tava que te está vendo. acontecendo. Você tá me vendo agora? Não. Então, da outra vez eu tava te vendo. Do outro jeito. O que que faz? Fica assim mesmo ou vai sair e vai entrar de novo? Gente, vocês estão vendo nós dois? Porque agora nenhum nem outro, a gente não tá se vendo. Eu estava vendo o Fábio, agora ele não tá me vendo, nem eu tô o vendo.
Mas o importante é a gente pelo menos estar se ouvindo, né, Fábio? Acho que ele saiu. Peraí, deixa eu ver. Ai, Senhor. Não. Você está me ouvindo, Fábio? A Paty está dizendo que está vendo os dois. A Ju também. Só que agora eu não estou te ouvindo. Aí o bicho vai pegar. Eu preciso te ouvir por conta das perguntas e respostas. Haja autoestima para fazer uma live, gente. Porque como às vezes a tecnologia faz essas coisas, né? Boa noite. Boa noite para quem está entrando agora. Só tô eu agora, né, Ju? Ele deve ter saído, vai me mandar o convite de novo. Boa noite, Nina. Oi, Robson. Saudade de você. Vamos lá. Fábio, se estiver ouvindo aí por outro meio, manda o convite que eu tô te aguardando agora, hein? Só tem eu aqui que o pessoal tá falando. Você saiu. Tem que voltar. Saudade de você, da sua energia boa. Vamos ver. Eu ainda tô com o notebook ligado aqui para ver se ele. Peraí, deixa eu ver. Acho que ele mandou uma mensagem aqui. Estamos ao vivo. Ah, peraí. Vamos lá. Agora ele vai voltar. Tomara que ele volte me vendo e ouvindo. E voltou! Bom, Você tá me vendo? não, mas vamos assim mesmo, sem problema. Você está me vendo, Você né? tá me Então, ouvindo? tô te Então, ouvindo, isso que importa. beleza. Então Muito vamos lá, bem, gente. gente. São 19h05. Então eu vou começar aqui me apresentando brevemente, depois o Fábio se apresenta. Fábio, eles estão te vendo. Sim, Só eu. sim, eu que não estou vendo você. Talvez apareça depois a sua imagem e isso pode ser alguma configuração do sistema mesmo, não sei. Tá, tá bom. Então vamos lá. Já são 19h06. Então sejam todos muito bem-vindos, muito gratos, nós dois, né, por vocês estarem aqui. É a minha primeira live, mas não é a primeira live de Fábio. Fábio já está experiente nisso, né? Então, eu sou a Aline Fernanda Gundim, ou Aline Gundim, tanto faz. Sou psicóloga, também professora e também terapeuta holística. Estou nessa jornada aí de autoconhecimento desde 2002. Então, são 21 anos estudando comportamento humano, mente, alma, sentimento, emoção e 17 anos de clínica, né? 17 anos nessa estrada. Atualmente eu atuo em consultório ainda, atendo presencialmente e online. E também trabalho na ONG chamada Casa Arte Vida, que é uma delícia trabalhar lá. Está entre as 10 melhores ONGs do Brasil já pela quarta vez. Parabéns, Casa Arte Vida e a toda a equipe, né? Então, brevemente é isso, fiz um resuminho. Fala aí, Fábio. Se Muito apresente. bem, que isso. É um regozijo eu fazer essa live com você, poxa. Muito bom. Eu também Primeiramente, agradeço. e queria agradecer essa sua ideia que você teve, né, de você colocar esse tema importante e vai ser muito legal esse encontro nosso aqui. Bom, eu estou, né, psicólogo, pedagogo, me formei recentemente. Estou fazendo mestrado em psicologia da saúde e clínica. Trabalho numa clínica da família já há 5 anos, mais ou menos, na equipe Multi, né, que antes era conhecida como NASF.
trabalho com multiprofissionais, faço atendimento também clínico, faço algumas palestras quando eu posso, e estou no meu momento muito feliz, né, profissionalmente, e agora a gente vai falar sobre as nossas estimativas, né, as nossas estimas, que é isso que faz a gente estar aqui nesse momento, viver, né, com uma sensação de prazer e tentar perceber o que é que a gente pode melhorar, o que a gente pode acrescentar, né, nessa nossa jornada aqui na Terra. E aproveitando, né, como nós dois somos psicólogos, nós temos um grande desafio, né, que é lidar com as nossas autoestima. Então, o que seria aí, Aline, falando um pouquinho aí do que seria, na visão, né, da psicologia, o que seria a autoestima? Basicamente, a autoestima é a forma como a gente se percebe, se valoriza, se estima, se ama, se cuida. Resumi bastante aqui, hein? Então, isso significa que a nossa percepção, ela influencia diretamente nessa questão se eu tenho uma boa autoestima ou não tão boa autoestima, né? Então, basicamente, é isso. Quer complementar? Muito bem. Por exemplo, né, aproveitando esse momento, a gente também está aberto aqui a algumas perguntas, quem quiser fazer, fica à vontade, né? É um assunto que estamos aqui para trocar, né, que não fique só a gente falando, então quem tiver alguma ideia e quiser correlacionar com o que a gente está falando, fica à vontade, tá? Estamos aqui para trocar e fazer que essa nossa autoestima possa ser valorosa, né? Então, que todo mundo se sinta presente aqui, que eu acho que isso é um dos maiores pilares da autoestima, você se sentir presente. E quando a gente fala com relação à autoestima de se sentir presente, não é uma coisa fácil que nós estamos enfrentando, né? Ela depende muito de fatores não só internos, mas também de fatores externos. Então, esse auto, né? Esse auto que é o si mesmo e essa estima que nós muitas vezes nos projetamos desse encontro da felicidade, por exemplo, onde que ela se encontra, das questões amorosas, que é o nosso foco, e a gente está fazendo só um prefácio aqui para explicar que esse início, né, que ela engloba em todos os tipos de relações, não só da relação amorosa. Então, é basicamente isso que a Aline falou, e essa visão que a gente tem de se valorizar, de se perceber. Eu acho que a palavra perceber e sentir é uma das formas que a gente pode encontrar aí para que a gente possa dar passos à frente, de consciência, né? Mas, Aline, me fala assim, como é que se constrói? É construída a autoestima ou não? A pessoa tem autoestima e aí ela nunca vai deixar de ter, ou ela precisa, ou a pessoa nasce com isso? Como é que é isso? A pessoa constrói? Como é que surge essa autoestima? Então, a autoestima é algo construído, né? E olha que legal. Se ela é construída, significa que ela pode ser modificada. Então, hoje, se alguém aqui nessa live, ou alguém que vai assistir essa live depois, estiver passando por um momento em que se perceba que está com uma baixa autoestima, que a sua autoestima está avariada, oscilante, entenda que isso pode mudar, né? Então, a gente vai tentar falar também um pouquinho sobre como que comportamentos, que ações a gente pode fazer para melhorar a nossa autoestima, né? Então, assim, a autoestima é uma coisa construída e ela depende, a princípio, quando a gente é criancinha, né?
tem olhar ali dos nossos cuidadores primários, que geralmente é pai e mãe, né? Ou a pessoa que é o seu tutor, pode ser um avô, uma tia, uma avó, não importa. A pessoa que vai cuidar de você nos primeiros anos de vida vai influenciar na construção da sua autoestima. Porque quando a gente é criancinha, a gente não tem ainda isso construído, a nossa identidade, inclusive. Então, a percepção que a gente tem de si mesmo é através do olhar do outro. Então, se a minha mãe chegava e falava, filha, tenta de novo, você consegue, né? Você é capaz. Isso tudo vai influenciar essas falas e o comportamento de uma genitora que fala e que age de forma positiva e otimista, vai colaborar para a construção de uma boa autoestima na criança, né? O contrário também é verdade. Se o pai, a mãe, desde pequenininho, chama o filho, você é isso, você é aquilo, você não presta, né? Você não serve para nada, seu inútil. Então, essas palavras não estão colaborando para uma construção de uma boa autoestima. É muito capaz dessa criança crescer até um certo momento da vida e se sentir com baixa autoestima, porque seus pais ou seus cuidadores principais, ao invés de fortalecer, de construir de forma positiva essa autoestima, foi minando essa construção, né? Então, você não é capaz, você não consegue, entende? Essas vozes que às vezes a pessoa já adulta ainda fica, mas o meu pai dizia que eu não era capaz, que eu não era merecedora, que eu não iria conseguir. Então, as falas que a gente ouve desde pequenininho vai colaborar para uma autoestima positiva ou não. Respondi, Fábio. Olha, você está de parabéns. Você está me deixando com uma autoestima aqui bem radiante. Muito bom. E a gente precisa entender, a Patrícia Serbino está até perguntando aqui quais são as atitudes que demonstram que temos uma boa autoestima. E você acabou de colocar essa construção e a gente precisa entender uma coisa importante, tá, gente? Existe aí vamos dizer, um estigma que a gente vem crescendo, que temos que ser sempre positivo, temos que ser sempre fortes. E isso é uma das coisas que atrapalha o nosso processo, principalmente de reconstrução, que é esse que a Aline falou. Porque cada ser humano ele tem um ponto de vista, uma percepção, uma sensibilidade única. E o nosso objetivo aqui não é querer colocar uma forma para ser seguida, e sim aumentar o campo de ângulo para ser visto e percebido de formas diferentes, como uma impressão digital, que ela é única e que, se não fosse única, estaríamos perdidos aí com banco, com senhas e com tudo. Então, essa grandeza de seres humanos que têm a sua ou baixa autoestima, né, faz parte desse processo. Isso deve ser olhado com muita sensibilidade, principalmente para baixa autoestima. Por quê? Porque se eu não aprender a fazer contato, por exemplo, vou dar um exemplo agora para você, Patrícia, que perguntou aí sobre demonstrar autoestima, mas eu vou falar da baixa autoestima, porque faz parte você compreender, por exemplo, a sua tristeza. Se você não entender a sua tristeza, isso pode te fazer querer ficar alegre, porque a tristeza, como ela tem uma frequência mais baixa que a da alegria, nós sentimos um desprazer. Então, tudo que sentimos desprazer parece não ser bom. E, na verdade, o desprazer ele tem que existir. Ele faz parte desse processo. E é esse estigma que eu falei. A gente traz querendo ser sempre bom. Por exemplo, uma outra ferramenta boa para se aumentar a autoestima é o contato e a sabedoria de lidar com a raiva, que não é violência. Raiva
é uma energia que nos move para resolver situações, desafios e obstáculos para a gente poder ultrapassar aquilo ali. Se toda vez que eu tenho raiva e tiver, de repente, vou lá dar um exemplo aqui de um paciente que, qualquer momento que ele tinha raiva, ele orava e falava para Deus que não era bom aquilo para tirar aquilo dele. Então, como é que pode uma emoção que é natural e você precisa ter, e eu peço, eu não aceito essa raiva, ou tristeza ou medo, por exemplo. Então, a nossa ideia aqui é a gente pegar bem dentro dessa base e detectar o que é que precisamos trabalhar. Tá? Quem não entender ou achar confuso, a gente vai conversar isso aí outros dias e tem meu canal também, que vocês podem estar vendo, e a gente começa a entender que a baixa autoestima ela é necessária para o processo de autoestima, tá bom? Para que a gente não fique só na busca do prazer, né? O prazer ele é muito bom e é o que a gente sempre quer, ter sensação de prazer. Mas se eu só tiver sensações de prazeres e de autoestima, isso pode ficar exacerbado também e atrapalhar a minha saúde integral. Se eu tiver o tempo todo baixo autoestima, eu também posso me atrapalhar e ficar mal. É igual aquela coisa, né? O excesso de amor, mas também se não tiver amor não faz bem. Certo, Aline? Isso mesmo. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Janine, Fábio, que é assim: somos ensinados desde pequenos que não podemos sentir raiva ou ficar triste. É mesmo, Janine, a gente tem essa programação mental desde pequena, que é uma questão cultural, às vezes, da sociedade que a gente habita. Porém, como o Fábio acabou de falar, né, essas três emoções básicas, que é raiva, medo e tristeza, toda emoção, gente, é benéfica para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento. Então, assim, a gente veio aqui para o planeta, uma das coisas é para a gente se conhecer e para a gente se desenvolver, né? Então, assim, essas emoções que elas geralmente não são muito bem aceitas pela sociedade e que as pessoas são ensinadas desde pequeno, às vezes, a reprimir o medo, a tristeza e a raiva. Só que isso não é benéfico para a gente. Então, o que é benéfico? Benéfico é a gente buscar entender por que a gente está sentindo medo, por que a gente está triste, por que a gente está sentindo raiva. E isso é autoconhecimento, né? Então, a autoestima, quanto mais a gente desenvolve o nosso autoconhecimento, melhor é a possibilidade da gente melhorar a nossa autoestima e entender também quando a gente está com a autoestima baixa. Porque aí vai significar que tem alguma coisa ali que a gente não está percebendo. E é hora da gente parar para olhar para dentro de si, que é tão importante, né? Nesse mundo que sempre é o tempo todo olhando para fora, olhar para dentro é salutar. Então parar um pouquinho, caramba, tô triste. O que está acontecendo? Por que eu tô triste? Toda emoção tem fundamento, gente. Seja raiva, seja o medo, seja a tristeza, tem fundamento. Então, o que a gente gostaria de deixar hoje com essa live para vocês também? Não fujam dessas emoções. Não neguem essas emoções. Não reprimam essas emoções. Porque essas emoções são caminhos de autoconhecimento e também de cura. Bem interessante isso. A gente se cura quando a gente para de se negar. Negar o que a gente pensa, negar o que a gente sente, negar a nossa verdade daquele momento. Então, tem um momento que você está feliz? Tem. Mas vai ter momentos que você vai estar triste. Isso faz parte da existência, gente. Ninguém é perfeito, ninguém fica o tempo todo com um sorriso no rosto, né? Nós somos seres humanos, de carne e osso. Então, vão ter dias de medo, vão ter dias de tristeza, vão ter dias de raiva. Não o dia inteiro, mas momentos, né? Pode ser que tenha o dia inteiro, mas assim, momentos. E não é errado sentir isso, né? Então, Janine, desculpa. Janine, se você hoje tiver a oportunidade de você começar a olhar para você, começar a buscar entender por que você está sentindo medo, por que você está sentindo raiva, por que você está triste, isso vai colaborar para melhorar a sua autoestima, né? Eu lembrei agora,
Fábio, do filme Divertidamente, né? O filme Divertidamente traz essa demonstração do quanto as pessoas no mundo ainda negam a tristeza, mas o quanto a tristeza é importante para a gente poder melhorar as coisas dentro da gente. Se a gente está triste é porque tem alguma coisa que a gente precisa olhar, é alguma coisa que a gente precisa aprender, perceber sobre nós mesmos, né? Foi? E aí, eu estou vendo as outras perguntas aqui, e da Cris também, falando sobre os excessos, né? Eu acho que eu respondi já o que você falou, porque esse nosso mundo, né? Ele está muito acelerado. A gente está num avanço tecnológico muito intenso. E, a priori, isso tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. O positivo é que a gente tem aí grandes facilidades, né? Tá se comunicando e cada vez mais encontrando mecanismos de ficar no presente e passar por todas essas tecnologias. E isso ajuda a gente, né? Em todos os lugares. A gente está aqui, pode estar na China, pode estar em qualquer lugar online, né? Hoje nossos atendimentos, os meus atendimentos são todos online e isso facilita muito o nosso trabalho, o nosso tempo, e então a gente tem se ajustado com isso. O que acontece é que, como isso ficou muito exacerbado, colocando a ideia aí do que você perguntou, Cris, nós acabamos nos auto-sabotando. Por quê? Porque quando se trata de um ponto específico ligado ao autoconhecimento, que a autoestima está ligada ao autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, mais você se entende. Mas se eu me conheço e não aceito a tristeza, o medo, a raiva, como a Aline falou, eu me auto-saboto e posso cair nesse excesso de marketing, esse excesso de trabalho. Então eu fico o tempo todo dentro dessa correria. E aí, a gente tem lidado com muitos pacientes sofrendo com a síndrome do burnout, síndrome do pânico, excesso de ansiedade disfuncional, o que, de fato, eles são alarmes para mostrar, olha, e aí, vai trabalhar? Então, não é o ideal você olhar uma síndrome, ou qualquer tipo de patologia, como um problema, porque isso vai gerar baixa autoestima. Por quê? Porque você precisa, muitas vezes, cair. Levanta, cai, levanta e cai. O ser humano ele tem que desequilibrar. Se você for estudar o conhecimento celular, a própria célula precisa cair a frequência dela, desequilibrar, né? Precisamos pegar algum tipo de bactérias ou vírus para o nosso organismo se autoimunizar. Então, a parte nossa também psicológica, ela se assemelha muito ao conhecimento molecular, atômico, celular. É que a gente não quer estudar. Esta é a realidade. E aí, gente, a dor e o sofrimento está aí para nos ajudar. É um grande estímulo para a autoestima, é a dor e o sofrimento. Então, quem conseguir perceber e estudar isso, se transforma. Eu falo por mim mesmo, eu não aceitava na minha vida sentir dor, eu ficava irritado. E até hoje eu fico, mas só que hoje, quando eu fico irritado, eu percebo essa irritabilidade, faço contato com ela, aceito que, às vezes, possa ser um cansaço, porque muitas vezes você não vai detectar o que é. Uso os recursos, que a gente vai falar aqui, né, Aline, dos recursos, porque a gente tem recursos. E aí você percebe que fica diferente esse contato. Quando você sente a raiva, quando você sente a tristeza, o medo, o nojo, e entre outras, qualquer emoções que você não aceite, tá? Então, basicamente é isso, ô Cris. A ideia é a gente ficar atento para que a gente não caia nesses excessos, tá? Ô, Fábio, aproveitando aí o gancho que você falou, né? Eu mesma tive burnout, gente. Em 2021,
ainda no pico da pandemia, né? Comecei a trabalhar em home office em 2020, fui trabalhar para uma plataforma, atendi muita gente, o volume de trabalho aumentou muito, acabou que eu comecei a perceber em mim sintomas do burnout. Eu lembro que quando eu comecei a perceber, eu chequei com a minha analista da época, ela deu o ok, sim, Aline, são sintomas de burnout. E o que eu fiz? Eu demorei 2 semanas, eu tive que dispensar os pacientes online. Eu fiquei só trabalhando na instituição, que eu trabalho até hoje já, são 8 anos trabalhando lá, e os pacientes de consultório presencial. Mas eu consegui perceber no início. Mas para a gente poder perceber, olha que interessante, aí são as ferramentas, né, Fábio? Para a gente poder conseguir perceber, ainda mais no início, que não foi ninguém que me disse, fui eu que percebi. A gente precisa ir desenvolvendo exatamente essa autopercepção. Mas como desenvolver essa autopercepção? Tem várias formas, né? O autoconhecimento é um deles. A psicoterapia proporciona o autoconhecimento. Exercícios de meditação, exercícios de yoga, exercícios de respiração consciente, a questão do exercício da presença no agora, que é o mindfulness, né? Psicologia positiva fala muito sobre isso. E então eu consegui perceber o meu corpo, sentir o meu corpo. Só que quando a gente está com mindset, quando a gente está com uma programação mental que corta esse sentir, corta entre aspas, né? Que nega esse sentir, acaba que a gente não percebe coisa ruim e a gente não percebe as coisas boas. A gente acaba meio que ficando assim, meio letárgico, né? Meio assim, anestesiado. Então, assim, a vida para ser bem vivida, para gerar bem-estar, a gente precisa aprender a lidar com essas emoções que a gente aprende erroneamente, que são desagradável, é desconfortável, vamos dizer assim. Ninguém quer ficar sentindo medo, ninguém quer ficar sentindo raiva, né? Ou pelo menos a grande maioria, né? Tristeza. Só que essas emoções, né? O Fábio até trouxe a emoção do nojo, a indiferença, que são emoções básicas também. A gente, quando sente, é porque tem alguma coisa ali que a gente precisa olhar. Então, assim, primeiro, desenvolver a autopercepção é uma ferramenta inestimável para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, inclusive para melhorar a autoestima, né? Então, quando eu me percebi em burnout, eu fiz o que eu precisei fazer naquele momento para não baixar mais a minha energia, para não me desgastar mais. E isso é auto-amor, gente. Porque quando a gente olha para si, quando a gente busca respeitar, porque o burnout veio para eu aprender o quê? Aline, aprenda a perceber mais os seus limites. Não adianta querer ficar ajudando Deus e o mundo, né? A gente tem um limite. E às vezes a gente acha que está respeitando esse limite, mas na vida real, às vezes a gente não está. E como é que a gente vai saber se a gente não se percebe, se a gente não se sente? Às vezes tem que vir umas somatizações, às vezes tem que vir umas doenças, às vezes tem que vir umas dores, para a gente poder olhar para dentro, para a gente poder, opa, né? Porque a gente aprende na academia que doença não é o problema, gente. A doença, a gente cresce sendo ensinado que doença é um problema. Só que para a parte do campo emocional, psicológico e de autoconhecimento, a doença é um aprendizado. Então, quando a gente adoece, significa que a gente precisa olhar para a gente. Que a gente precisa verificar o que está faltando, o que a gente não está percebendo, o que a gente está negando às vezes, sabe? Então, é outra desconstrução que o autoconhecimento e a psicoterapia, a psicologia, a ciência da psicologia traz para a gente. A doença, ela não é um castigo, ela é uma possibilidade de crescimento, ela é uma possibilidade de autoconhecimento. Pronto, falei. Muito bem. Era só para falar do burnout. Mas é isso mesmo. Eu acho que quando a gente passa por esses processos
individuais, para até a gente entrar aqui na questão amorosa, né, homem e mulher, especificamente, que é das maiores, para mim, provações em lidar, porque a gente fica muito íntimo, a pessoa e a pessoa, a gente, não é fácil manter a relação. Então, é muito bom a gente falar de situações que foram individuais e são. A grande proposta, ao meu ponto de vista, hoje, o que de fato, né, é muito difícil, é você se autoconhecer primeiro. O que acontece é que a gente tem uma carência muito grande e nós, seres humanos, temos na nossa genética a necessidade do outro, isso é genético, só que aí existe uma faca de dois gumes aí, porque ao mesmo tempo que você quer uma pessoa, você cai na armadilha das exigências, do apego e se projeta para fora. E isso a pessoa faz também. Então, quando você não tem esse conhecimento, vira uma briga e a gente não consegue parar numa relação. E agora a gente vai começar a apimentar isso, né? Aline, vamos começar a falar aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. E Vamos lá para as se perguntas. você não quiser responder, você pode pedir as cartas, você pode pular, ou você pode pedir ajuda aos universitários, tá bom? Você vai começar? Não, não sou eu que vou começar, não. Eu tô vendo, rapidinho, Fábio, eu tô vendo aqui que tem umas perguntas, tipo, a Tina Cris perguntou, e quando existe excesso de autoestima? A gente falou, Excesso de a autoestima. gente já Tá falando? respondeu, a gente já respondeu. Ah, tá. A gente já falou, a pessoa acaba se auto-sabotando, né? É, E excessos, no próprio nome já fala, né? Acaba excesso, desequilibrando. Você excesso de precisa perceber. autoestima também está muito relacionado à questão, às vezes, pode ser também, né? De percepção distorcida, né? E pode levar, ou a pessoa tem a tendência ao narcisismo, né? O narcisista tem essa coisa de autoestima super elevada. Para saber, Tina Cris, se você está com uma autoestima boa, você precisa perceber se você está tendo uma conduta mais harmônica, mais equilibrada. Porque uma pessoa que tem autoestima boa, por exemplo, ela não pisa nos outros, ela não busca menosprezar os outros, humilhar os outros. Porque isso é uma falsa autoestima. É uma autoestima baixa, inclusive. Né? Porque quem pisa nos outros não está com autoestima boa. É o contrário. Tá? E Então vamos aí, lá. aproveitando esse gancho, quando a pessoa faz isso não quer dizer que a pessoa seja má, perversa, não é isso. A pessoa está com medo. Toda vez que uma pessoa quer se sentir superior, ou humilhar, ou o tempo todo querendo se estimar como a melhor, ela precisa disso, só que ela, ao mesmo tempo, não tem a consciência de que isso ela vai se cansar e pode se atrapalhar, tá? E aí são várias emoções que estão embutidas aí. Recomendo a essa pessoa fazer terapia para que ela possa se sentir saudável, como você falou. A minha pergunta para você, Aline, como eu Fale. percebo, né, na relação amorosa que ambos perderam a autoestima e a estima um pelo outro? Essa pergunta aí é uma pergunta, Para eu acho que universitários. todos nós passamos. Como é que eu perdi a minha autoestima e perdi a estima pelaquela pessoa né, que eu estava, que eu estou, ou que a gente nem sabe se está ou não está? Tem isso Uma também. das emoções que fica presente quando isso acontece é a própria tristeza, né? Vem a tristeza, a pessoa se sente triste, insatisfeita, reclama pra caramba, critica o outro, né? E aí você percebe que a relação, ou um ou ambos, estão adoentados ali. Eles estão adoentados nesse sentido afetivo e psicológico, né? Então, assim, a autoestima baixa, dependendo da forma como a pessoa lide com isso, que é a grande questão, né? Como perceber que está com a autoestima baixa? E o que fazer após perceber isso?
A grande maioria ainda não consegue perceber. Às vezes só percebe quando está num ápice assim, de muita dor já, de muita tristeza, ou às vezes até de violência, de agressividade. Pode começar com essa agressividade através de uma crítica, né? Ai, você é horroroso, nada que você faz é bem feito, você não presta para nada. Essas falas que às vezes acontecem na relação, né? De autodepreciação, às vezes é a pessoa para consigo mesma, às vezes é ela com ela e ela com o outro. Então você percebe que as pessoas estão ali com a autoestima avariada, ambos, né? E o que acontece quando isso começa a acontecer numa relação? Se nenhum dos dois sinaliza, se nenhum dos dois liga alerta vermelho, amarelo, né, ou laranja, para poder melhorar. Acaba que essa estima que se tem pelo outro, essa admiração que se tem pelo outro, porque amor também é admirar, né? Né, Fábio? Amar, o amor é uma construção, é um sentimento construído. Então, você pode ser, a princípio, a paixão, uma atratividade física, talvez, mas isso por si só não sustenta uma relação. A pessoa precisa ter um conjunto de coisas para que aquele magnetismo um pelo outro permaneça, se perdure na relação. Então, isso perpassa pela admiração, pelo respeito, pela questão da linguagem do amor, de como o outro gosta de ser tratado, como você gosta de ser tratado. Então, quando isso tudo está na ruína, ou seja, eu não estou me percebendo, não estou percebendo o outro, não estou percebendo a relação. Ao invés de eu fazer algo por essa relação, eu só fico reclamando, criticando. Aí você começa a perceber que o negócio não está indo bem. Não sei se eu te respondi. É porque é complexa essa pergunta, né? Respondeu aí, gente? É claro que é complexo. Então falem aí. Conversem conosco. É claro, é muito complexo. E precisamos compreender que tudo que é difícil, tudo que é complexo, é o que vai fazer a gente, é que nos dá a possibilidade de pensar, refletir e ir para frente. Querer acertar na relação é muito viável. Acho que você precisa, numa relação amorosa, investir em terapia, de casal, diálogo, como você falou. E é claro que o outro sempre vai ser o outro. E a gente precisa entender o que faz na relação amorosa. Eu estou falando amorosa, homem e mulher, casal, marido e mulher, namorado, enfim. Mas isso se emprega em todos os tipos de relação. Mas o que faz cada um se incomodar, às vezes, com uma posição que o outro faz. Às vezes o outro não faz nada, né? E a gente cria um mecanismo de ferir o outro ou de atacar. Dentro da minha experiência, isso tem muito a ver com o não consciente, né? Ou inconsciente. Que você acaba, de alguma forma, dentro do campo ali da família, fazendo com que aquele atrito que não está bem já há um tempo, precise ser movimentado. Vocês podem ver que às vezes a família estão mornos. E aí tem uma briga do nada, que você nem sabe por que está brigando, e aquilo de alguma forma movimenta e faz com que eles fiquem bem. Em alguns casos, é claro. Mas quem se relacionou e que namorou vai perceber que às vezes isso é quando você fica numa zona de conforto e a própria relação precisa de um movimento, vamos dizer, agressivo. Agressivo não é violência, que é uma das coisas mais complicadas também. A agressividade é um movimento que eu faço para ir até uma pessoa ou até um objeto. Tá? Eu vou ali, eu estou sendo agressivo aqui. Ó. É um movimento de energia. Peguei o copo. As pessoas confundem. A agressividade é a energia que eu tenho de ir para frente e fazer coisas. Então, às vezes, o casal ele precisa passar por esse movimento para que ele possa perceber
e a partir daí criar recursos para tentarem os dois mudar. O que acontece é que, às vezes, os dois da relação possam não ter cultivado isso desde o início, e aí, depois de um tempo, para tentar fazer um movimento que conserte, vamos dizer assim, ou que se restaure, possa não ser tão fácil. Mas é preciso, como você tem uma casa, uma moto, um carro, fazendo uma analogia com algo mecanizado, ter uma manutenção. Tudo precisa de manutenção. Se a gente não limpar a casa, ela fica estranha, a gente fica com uma coisa esquisita, né? Se a gente não tomar um banho, então a relação amorosa também. A gente precisa saber como a gente lava a alma da relação familiar. Então, isso aqui é só 1% de uma ideia. 1% de uma ideia. E existem outras ideias de cada um aí que tem suas experiências, né? Certo, É bem complexo. Mas você falou a palavra diálogo, né? E a autoestima, ela interfere no diálogo também. Então, por exemplo, se um dos dois ou os dois estão com essa autoestima já variada, é muito provável que esse diálogo não flua. E num relacionamento amoroso sem diálogo, realmente vai deslocando, vai fadando para a morte, né? Vamos dizer assim. Quando o Fábio trouxe a questão da raiva, que às vezes briga, e a raiva é uma energia muito forte, é uma emoção que tem energia muito forte, que faz a gente, querendo ou não, faz a gente se movimentar, faz a gente sair da inércia, né? E o que às vezes a gente pega muito em relação à experiência de consultório geralmente a mulher, é a famosa, né? A mulher que chama para DR, né? É a mulher que faz um movimento para conversar. E aí o homem, às vezes, nem sempre tá tão aberto para isso. E aí, gente, só a comunicação é algo complexo pra caramba. Porque, de fato, essa comunicação verbal, principalmente quando são entre sexos opostos, nossa, muito ruído. E aí você precisa aprender a falar com seu parceiro, quando é questão de cônjuge, né? Com seu parceiro, com a sua parceira. Entender como se comunicar de forma clara para que o outro perceba. Só que, para você se comunicar bem e de forma assertiva para com o outro, primeiro você tem que olhar para você. Primeiro você tem que buscar a sua clareza. Porque como é que eu vou comunicar para o outro aquilo que eu nem mesmo sei ainda? Não tenho clareza para mim. Será que eu vou conseguir me fazer ser entendida? Não vou. Então, o autoconhecimento, gente, é a base. É a base para melhorar a autoestima, é a base para melhorar a comunicação, seja com quem for. É a base da construção de relações respeitosas, harmoniosas, que geram bem-estar, autoconhecimento, né? Porque, por exemplo, o que faz, às vezes, um casal que está aí com uma baixa autoestima? Pode ser também a questão do orgulho, da vaidade, né? Eu não vou dar o braço a torcer. Ele é que me chame para conversar primeiro. Eu não vou sair daqui do meu pedestal. Então, assim, isso tudo é autoconhecimento. O quanto a gente consegue já, nesse momento, se reconhecer que está tendo uma postura orgulhosa. Que está tendo uma postura, às vezes, vingativa até, né? Porque nós, seres humanos, nós somos dotados de sombra e de luz. Ninguém é perfeito. Então, tem hora que você está transitando mais na sombra, na tua sombra, que é aquilo que você não percebe em você. É a sua fala arrogante, é a sua fala implicante, né? Então, isso não vai colaborar para um diálogo harmonioso, para trazer um entendimento entre duas pessoas ou mais, né? Então, o autoconhecimento, ele perpassa por tudo. A autoestima de um casal que pelo menos um está em processo terapêutico, está fazendo psicoterapia, isso já facilita um pouco.
já facilita para sentar, para conversar, para chamar até para fazer uma terapia de casal, se for o caso, ou terapia familiar, se for o caso de família, né? Mas alguém precisa primeiro startar isso, que é por si mesmo. Então, eu vou para terapia, porque eu quero melhorar. Então, quando a gente vai para uma psicoterapia, quando a gente vai se abrir para um profissional, para ele nos ajudar a gente a se conhecer, conhecer nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, os nossos talentos, isso tudo também colabora para a autoestima, né? Alguém perguntou aqui, como é que eu faço para... como é que eu faço para poder lidar com a autossabotagem na questão da autoestima? Gente, autossabotagem... Isso foi bem... Tu tem que... Vai subindo, Aline. Aqui que as mensagens, talvez você não esteja percebendo. Tem um monte. Mas as mensagens... ela já está mais lá para baixo. Essa aí a gente já foi falado já. Já falamos. Sobe ela, vai subindo. Menino, mas tem coisa aberta aqui para baixo. Isso, mas deixa eu pegar aqui esse gancho aí. Vamos lá. Para que a gente deixe isso bem fluido aqui nesses diálogos, porque é um assunto muito delicado e a gente já está aí faltando 10 minutos, né? Eu não sei se eles encerram. Tem muito tempo que eu não faço. Tem muito tempo que eu não faço aí a live, eu não sei como é que está isso. Não sei se eles encerram ou pode dar uma continuidade um pouquinho. Isso é muito importante que você falou, né? Às vezes a gente fica num ponto cego e quem está de fora consegue, de uma forma terapêutica, apontar ali o que a gente não está vendo, tá? Nós mesmos, psicólogos, quando atendemos alguns pacientes, por exemplo, a gente tem uma supervisão que faz esse trabalho com a gente para que a gente possa ver os pontos cegos que a gente não está percebendo na situação da paciente. Isso. Então, esse assunto é um assunto que a gente está dando aqui só um trailer, mas isso é preciso investimento. Eu e a Aline, por acaso, a gente trabalha, então aproveita para estudar isso. Então, eu tenho, assim, gratidão, porque todos os dias eu estou estudando isso. E a cada dia eu tenho me percebido mais em relação a estas questões. A Cláudia aqui perguntou, tudo bem, Cláudia? Sobre que às vezes a pessoa na baixa autoestima é o momento que ela está com ela. E é exatamente isso, achei bem interessante essa percepção. Inclusive, ela frequenta a clínica e eu já venho falando sobre isso com ela, já tem uns 3 anos. Quando você está na tua baixa autoestima, é o momento que você tem de pegar, né, essa sensação que você está sentindo, identificar e trabalhar. Porque quando eu estou com uma autoestima, né, positiva, vamos dizer assim, eu vivo o momento. É prazeroso quando você está com alegria. Aqui, se a gente tiver que parar para falar qual é a emoção que você está sentindo aqui, é alegria. Esse movimento de aproximação, de que estamos sendo útil, de presença, de concentração. Agora, se eu estou aqui e me vem assim uma sensação de que meu coração vai parar, deu uma disparada, ai meu Deus do céu, será que é o café? Ai, Aline, vou parar aqui a filmar a gravação, acho que eu vou morrer. Eu posso entrar num surto e, sei lá, pode ser que eu esteja mesmo com esse movimento que vai me deixar para baixo e uma estima que eu vou morrer, mas eu preciso observar o que é isso, né? Então, eu acho que a gente está aqui para aprender com a autoestima ou baixa ou mediana estima, autoestima. A gente está aqui para aprender. Estamos numa faculdade, a gente não está aqui para acertar. E precisamos pedir ajuda, seja no médico, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, seja um educador físico, uma fonoaudiologia, um psicopedagogo, o que for. Existem várias ferramentas que a gente pode crescer. Mas você não me fez nenhuma pergunta, hein, Aline? Até agora, você não quer fazer nada. Vamos lá. Você começou fazendo?
Então vamos lá, deixa eu ver uma aqui. Você já fez essa aqui? Deixa eu ver. Essa aqui também. Boa noite. Vou dar boa noite enquanto isso. Eliette e Ribeiro, Arruda, Eliette. Boa noite para todos vocês. Cláudia. Olá, Eliana. Muito obrigado. Seja bem-vinda aí. Aparência física, exatamente. Lembrei, Os fatores. lembrei nada. Colhei aqui da pergunta. Como ter uma boa autoestima numa sociedade que produz muito fake? E aí eu vou só complementar essa pergunta, que é assim, que até alguém perguntou assim, correlaciono muito a autoestima boa com a questão da aparência física, né? E a gente que estuda isso, a gente sabe que não é isso. A autoestima é bom você cuidar da sua parte física, sim, inclusive para a questão de saúde, né? Fazer uma atividade física, também não tem nada contra você querer mudar, melhorar a questão da aparência estética também, não tem problema isso, mas isso por si só não sustenta uma boa autoestima, porque a autoestima é de dentro para fora. É como você se percebe, como você se cuida, como você se trata, né? E aí, numa sociedade assim que produz muito fake e comparações, que é uma coisa que a gente pega muito em consultório, o tempo inteiro a pessoa chega com uma autoestima baixa porque ela se compara muito a essa programação mental que a sociedade faz do tempo todo ficar se comparando, gente. Fala você, que senão eu vou acabar respondendo. Não, você já respondeu. Não, fala, desenvolva. Como manter uma autoestima boa numa sociedade que produz tanto fake? Então, complementando o que você colocou. Primeiro é você perceber, né, que muitas vezes nós estamos também dentro desse fake, né? Às vezes nós estamos num movimento onde a gente precisa fantasiar situações que não são essas que a gente no fundo queria. A gente está tentando. Então, assim, ao mesmo tempo que existe uma sociedade que produz muito fake, tem uma sociedade também que não produz. Então, como é que você se sintoniza onde você tem aí caminhado? Eu acho que tudo é uma questão de sintonia. Você falou de comparações. É natural a gente fazer comparações, né? Agora, como é que esse tipo de comparação tem produzido no teu interior? Por exemplo, eu comparar uma pessoa que eu vejo dando palestra. Por exemplo, vou falar aqui do Haroldo Dutra Dias, que eu sou assim apaixonado por ele. Eu me comparo assim, caramba, como eu queria ser um dia parecido com esse cara. Igual não tem como. Mas como eu queria, sabe, ter essa energia dele da simplicidade, dessa força que ele usa para falar, desse amor, desse tempo. Isso é legal, você se comparar com coisas que são boas. Mas é uma Agora, comparação com uma admiração. É é, diferente. mas você pode. Aqui a gente não está para julgar ninguém, né? Eu acho que cada um Diferente no se cunho que você está compara. trazendo aquilo para você melhorar também. Mas vamos supor que a pessoa compara um carro. Tudo bem, não tem problema querer comparar um carro. Poxa, eu tenho esse carro aqui, cara, como eu queria ter essa Mercedes. Caramba! Agora, se isso gerar uma perturbação nele e isso, de repente, ele não souber canalizar, isso pode virar um problema para ele e ele acabar, sei lá, desenvolvendo uma gastrite, dor de cabeça, aí onde entra o que a gente está falando aqui. Mas vamos falar sobre a questão da autoestima amorosa? Você tem alguma Vamos. pergunta aí sobre autoestima da parte da relação amorosa? Deixa eu ver. Que a gente já está indo para o finalzinho já. Faltam 3 minutos. Da parte amorosa? Olha, as perguntas sobre a autoestima da parte amorosa,
quanto tempo, mais ou menos, uma pessoa precisa avaliar antes de separar, caso tenha feito de tudo pela sua autoestima ou pela autoestima do casal, né? Tentar, conversar, bater papo, apontar, tentar mudar, trazer as ferramentas possíveis para melhorar. Então, essa pergunta é uma pergunta que não tenhamos dúvida que todo mundo vai passar um momento onde existe naturalmente um desajuste familiar, né? E você pergunta aí qual é o momento de que cada um consegue resolver a situação, independente se é alto ou baixo autoestima, como eu consigo resolver isso? E isso é uma situação muito peculiar para cada pessoa, não existe uma fórmula. Mas dentro do que tudo a gente já falou, das possibilidades de você se autoconhecer, que é primordial, e manter um diálogo onde os dois consigam se escutar, esse é o primeiro passo. Porque o nosso ego, ele nos coloca em algumas armadilhas. Por ser ego, ele pode se transformar em egoísmo. E a gente fica numa coisa de querer nos posicionar como certo o tempo todo. E não tem ninguém certo. E aí, na hora desta carência que a gente falou no início, nós queremos nos defender. Então fica um defendendo a si mesmo, de um lado, e o outro se defendendo do outro. Então a gente fica num conflito familiar, né, amoroso, onde parece que fica um looping muitas vezes ali. Ou quando não, existem muitas relações que não conseguem dialogar mesmo e terminam e nunca conseguem parar numa relação. E tem umas que conseguem mesmo, né, tendo conflitos e vão pelo menos tentando e vendo como é que consegue se reajustar. Eu acho que é por aí. Você tem alguma coisa assim mais a acrescentar? Então, dizer que não existe, né, o famoso, não existe um manual para tudo em relação a relacionamento e pessoas e seres. Porque somos indivíduos únicos, como o Fábio botou digital, né? É único, gente. Então, assim, cada caso é um caso e precisa ser visto individualmente. Então, eu acredito que se você, nesse momento, está passando por uma experiência dessa, olhe para dentro de si, busque se conhecer, busque verificar qual é o seu quinhão de responsabilidade nessa relação, por que essa relação está dessa forma, como a gente já falou, né? A questão do ego, quando vai para esse lado do egóico, né? Do egoísmo, acaba que a gente não olha mais para o outro com esse olhar amoroso e nem para a relação em si. Mas se você está um pouco mais equilibrado, um pouco melhor, você consegue perceber, não, realmente, eu errei aqui, eu estou errando aqui, e eu gostaria de acertar, eu gostaria de mudar. Isso quando a pessoa ainda quer alimentar, continuar naquela relação. Pode ser que chegue um momento... Já me perguntaram muitas vezes, tem pessoas que terminam uma relação mesmo amando? Sim, tem. Tem sim, né? E o término de um relacionamento, depois que verificou, de repente mudaram os objetivos, ou o amor já não é mais aquele amor, o amor romântico, né? Se torna um amor mais fraterno. Isso pode acontecer, gente. Quem já viveu isso sabe, né? Então, essa maturidade psicológica e emocional é que vai nos ajudar a melhorar a nossa relação, porque assim, ser feliz é uma construção e é diária, é todo dia, e nem todo dia você vai estar feliz, né? Nem todos os dias você vai estar feliz, e tudo bem, porque essa cultura de o tempo todo tá sorrindo, o tempo todo tá feliz, o tempo todo tá perfeitinho, corpo lindo, barriga chapada, cabelo maravilhoso. Isso mais até para as mulheres, porque tem essa cobrança da aparência, né?
Só que foi o que alguém colocou aqui numa das perguntas. Às vezes a pessoa, ela não tá linda, ele não tá lindo, mas por dentro tá super 10. Então ele vai pra rua. Ó, para dizer que não, eu botei um batonzinho hoje, não fiz maquiagem nenhuma, tô com minhas olheiras, tô com as minhas manchinhas, mas tô gostando de mim, do jeitinho que eu tô agora, entendeu? Então, você não precisa estar com uma pele perfeita, uma unha perfeita, um cabelo perfeito, uma barriga chupada, nada disso. Mas se você tiver esse olhar interno de que reconhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, ser verdadeiro com você, ser verdadeiro com a tua essência, você vai conseguir ser mais feliz e fazer com que essa relação seja mais feliz também. É o tal do autoconhecimento colaborando para o amadurecimento psicológico e emocional, né? Quem nunca já saiu para uma festa? Eu já fiz isso, mas nos meus 20 anos eu não fazia. Ir para uma festa sem a unha tá pintada? Ah, não ia mesmo. Naquela época eu não ia. Tinha que botar tudo combinando. Gente, hoje em dia, se eu quiser usar um xadrez com bolinha, eu uso. Não tô nem aí. Se eu tô me sentindo bem, se a roupa tá me fazendo bem, se tá confortável, tá ótimo, porque eu tô bem comigo mesma, né? Então, assim, essa coisa da autoimagem, ela vai muito mais além do que a questão da estética em si. Não que a estética não possa ser cuidada, não é isso. Mas é mais da tua atitude. E essa atitude, ela vem da tua alma, do teu autoconhecimento, do teu prazer em estar consigo, do você se amar, do você se gostar, do você se valorizar, né? Não sei, falei pra caramba agora, hein? Deixei, pô, tá muito bom você falando aí, o pessoal tá gostando de você falar, e é isso mesmo, a gente está falando aqui de 1%, 2% do que é um pouco desse conhecimento. Existem muitos outros ângulos para serem explorados, para a gente poder estudar, e o mais importante dentro desses pilares da autoestima é a autoaceitação. Nesse momento agora, vocês se autoaceitam como vocês são, né? Não precisa nem, quem quiser responder, mas qual que é a sensação que vocês estão tendo nesse momento? Agora aqui, né? É tédio? É angústia? Qual é a sensação? Irritabilidade? É alegria? É uma sensação de prazer? Entusiasmado com o que a gente falou? Então, você se perceber, independente se é baixo autoestima ou alto autoestima, ou mediano, né? Porque a gente às vezes fica sempre baixo, alto, e o mediano também conta. Fazem parte. O que a gente precisa atentar é a consciência que eu tenho em qualquer um desses pilares aí que a gente citou. Eu tenho consciência que estou com raiva. Eu preciso respirar, eu preciso me acalmar, porque se eu for falar com a pessoa assim, a gente vai brigar de novo. Ou então, olha só, eu estou um pouco nervoso, eu estou com raiva, eu estou irritado. Não é com você, eu é que estou. E eu não quero brigar com você, não quero descontar em você. Você me dá um tempo, você me desculpa a forma como eu estou falando. Às vezes a gente é mal interpretado também, às vezes a gente está com muita energia e a pessoa acha que leva para o pessoal, então cada caso vai ser um caso. Então, a gente está tendo uma oportunidade aqui de ter uma relação, um casal, né? Ou qualquer ser humano que existe na nossa vida, que a gente se identifique, de olhar ele como nosso espelho, muitas vezes. Então, como é que eu consigo observar aquela pessoa que vive comigo, que a gente se ama, que tem, né, a relação, e como é que eu me vejo nela? O que ela me transmite? Qual é a sensação que eu tenho com aquela pessoa quando estou presente? É uma sensação que tem me dado prazer? E qual é o tempo que eu já sinto desprazer em contato com aquela pessoa, ou lugar, ou trabalho, a relação, qualquer relação? E a gente precisa ser muito consciente. Eu me sinto estranho, eu não sei identificar o que eu sinto, mas parece que as coisas não fluem. Então você tem que ver, investigar o que é isso. Porque se ficar tampando o sol com a peneira, ele vai acumulando a energia e aquilo vai explodir.
É doloroso o término de uma relação, é doloroso sair de um trabalho, você ser demitido, é doloroso você querer ir para uma academia e saber que seu corpo não é do jeito que você gostaria. Então isso tudo vai influenciar você. Mas se não fosse abaixo a autoestima, nós não estaríamos na Terra. Se fosse para termos só a autoestima, nós seríamos anjos e não viríamos para aqui para estudar. Então a gente tem que ter muito essa consciência. Que bom que eu tenho baixa autoestima. Que bom que eu tenho doenças que me mostram que eu preciso mudar e transformar. Porque o papel da doença é o papel de fazer você crescer. Agora, se você também não buscar, não usar a humildade de querer entender isso e buscar ajuda, aí, meu amigo, o universo vai responder com o que você acha, né? Certo, Aline? Acho que agora eu peguei na veia aí dessa ideia aí. Ah, é porque não é fácil, né, gente? Olha só, eu faço quase 20 anos de análise, né? Então, eu posso dizer que hoje, depois desse tempo todo, quando o meu analista ou a minha analista, eu já nem sei a conta, porque eu geralmente fico de 3 a 4 anos em cada analista. Porque a gente sente, né, Fábio? Quando a gente está num processo psicoterapêutico, a gente sente. No caso, agora eu estou analisando, porque eu estou com uma psicanalista. Então, eu sou analisanda, né? Você percebe quando a coisa já deu, não está evoluindo. Aí você troca de analista. Eu, pelo menos, faço isso, que aí flui, aí mexe em umas zonas que para mim são incômodas, mas que bom, é o momento de entrar na caverninha, de adentrar aquela escuridão, de enfrentar aqueles medos. Gente, sentir o medo, sentir o desconforto, é porque tem coisa a ser trabalhada, tem coisa a ser mexido, tem coisa a ser vista. Não aquela coisa, não adianta fugir do desconforto, porque você precisa passar pelo desconforto para crescer. Eu lembro muito, faço a analogia dos dentes. A gente, quando é criança, né? E depois, quando é adulto, que os sisos estão nascendo, é desconfortável, né? Eu lembro disso. O siso é desconfortável, mas está crescendo, está nascendo, está amadurecendo. É desconfortável. Então, esse amadurecimento psicológico emocional que é gerado pelo autoconhecimento, pela psicoterapia, ou pela análise, dependendo do que você utilize, ele é desconfortável, mas ele gera frutos, gente, que vocês, quem já faz já sabe. Gera frutos assim que você fala, nossa, não me reconheço mais. Aquela pessoa tímida, medrosa, né, com baixa autoestima, como é que faz para resgatar? Autoconhecimento, tem que olhar para si, tem que começar a ter, mudar a sua percepção sobre si mesmo. Se a tua percepção foi toda incrustada numa programação mental para ser mais pessimista, você pode mudar isso. Pode não mudar tanto, mas vai mudar alguma coisa, né? Então, assim, olhar para você e reconhecer os seus pontos que são bacanas. Porque a gente tem ponto bacana e não bacana, né? A psicologia positiva faz essa mensuração, inclusive, pontos fortes e pontos fracos. Os seus talentos, as suas virtudes e os seus defeitos, suas fraquezas de caráter, inclusive, né? Então, você vai começar a olhar para si com essa lupa, com essa lente, mais da sua verdade. É a sua verdade. É a sua verdade naquele momento. Não significa que você vai morrer daquele jeito. Tem coisas em nós que são mutáveis. Tem coisas em nós que são mutáveis, né? Então, a nossa percepção, aquilo que a gente dá mais atenção, é mutável. É mutável. Então, se você foi programado para olhar só o lado ruim das coisas, inclusive de você mesmo, você pode mudar isso. Mas você precisa trabalhar. É todo dia, um pouquinho. É exercitar. Fala, Fábio. Para a gente finalizar aqui, é um assunto que daria para a gente ficar mais uma hora, né? Que é um assunto muito gostoso. E para a gente finalizar, porque eu também tenho que fazer alguns atendimentos aqui. Vamos finalizar. Qual o recado assim para a gente finalizar bem aqui, né? Nosso encontro. Qual o recado que você daria das suas experiências que você teve na relação amorosa, mas de uma forma sucinta,
que você falaria aí para todos que estão nos assistindo? Quando você se perceber, que aí, olha aí, se perceber que você não tá legal, busque ajuda. Busque ajuda. Pode ser ajuda de um amigo? Pode, mas eu vou dizer para você, o especialista para fazer com que você melhore esse estado emocional, com certeza vai ser um profissional da área psi. Porque ele vai te ajudar sem julgamento, né? Porque o amigo, às vezes, pode ser o melhor amigo que você tem na vida. Mas tá incrustado na gente a coisa do julgar. Chora não! Você tá querendo chorar muito. E aí vem um e fala, não chora não. Chora sim. Tá na hora de chorar, chora. Entendeu? Tá na hora de botar pra fora e falar alguma coisa, fale. De forma assertiva e amorosa, né? O que a gente trabalha na análise é isso, que às vezes você tá full da vida, você quer falar uma coisa, mas você sabe que se você não disser da forma certa, você vai ferir o outro. Então, se você não tiver a intenção de ferir o outro, você vai modelar a sua fala para uma fala assertiva. Para você se comunicar e não ferir o outro. Porque, gente, ninguém gosta de ser ferido. Né? A gente, às vezes, faz isso. Às vezes, a gente é ferido, a gente, às vezes, fere. Mas, lá no fundo, ninguém gosta de ser ferido. Então, da forma mais assertiva, busque ajuda. Busque ajuda. Não fique calado, não fique calada. Busque ajuda. Tem pessoas para te ajudar, sabe? Porque, inclusive, essa questão da autoestima, Fábio, só para finalizar minha fala, é um dos fatores que pode, baixa autoestima, tristeza, depressão, que pode gerar suicídio. E a gente trabalha para diminuir esse número. Mas a pessoa tem que buscar ajuda, né? Então, busque ajuda. Busque se conhecer. Muito bom. Como a gente falou, aqui é 3%, 2% do que podemos fazer. Existe muito mais através da visão de cada ser humano que aqui se encontra, tá? O que eu tenho para deixar aqui contribuir, primeiramente, é agradecer ao Papai do Céu que eu sou um eterno aprendiz. Cada vez mais eu vou entendendo Sócrates. Só sei que nada sei. Mas o mais importante que hoje eu prezo é me manter com as almas que querem se manter no presente e trocar. Né? Até escrever um troca aí. Eu acho que isso não é a maior sabedoria do mundo, o maior conhecimento do mundo, não. Isso você faz com um cachorro, com um gato, com um bichinho que, né? Por que você não pode fazer isso com um ser humano? Então, está na hora da gente se permitir e aprender a afetar a pessoa e deixar com que ela te afete também, né? De uma forma natural, humana, porque toda essa perturbação que a gente está passando no mundo tem a ver com uma mensagem de pedido de ajuda. A gente não pode olhar essas guerras mais como um problema, vamos olhar como um desafio, que é uma linguagem, por mais que seja em outro lugar, nós também temos os nossos tipos de guerras vivendo aqui. Que isso tudo que está acontecendo influencia na nossa autoestima. E que somos uma parte do todo. E aí, qual que é a minha função como ser humano? O que eu faço hoje para mim como ser humano? Mas lembrando que o que eu falo para os outros e que eu sinto, primeiramente tem que caber a mim, para eu sentir o que está acontecendo. Então é isso, um beijo no coração de todos. Que vocês possam ter um dia, uma noite maravilhosa, de muita paz e muita consciência. E vocês já têm aí o contato, o meu contato é Fábio Paiva, né? Vou botar aqui. O da Aline também, acho que vocês já colocaram. E o que precisarem, quem quiser conhecer meu canal, fiquem à vontade, tá? Eu vou botar aqui um canal bem legal aqui chamado Saúde Presente, que é um canal do YouTube que eu falo muito sobre as emoções, que é o ponto principal para a gente trabalhar. Saúde Presente, aí vocês põem Fábio Paiva, psicólogo. Esse canal é maravilhoso, tá? Botem lá, vocês vão gostar.
E é isso, gente. Obrigado, Aline, pelo carinho, pela sua estima aí, ó. Realizamos um momento maravilhoso. Vai estar gravado aí, você vai ver a parte para gravar, não desgrava, que isso vai ficar online aí, acho que durante 1 hora, eu acho. E é isso, obrigado mesmo. E vamos ver, de repente, outros movimentos aí para a gente poder falar igual a gente teve como hoje, tá bom? Tá bom, eu também quero agradecer a todos que estão aqui presentes. E eu já acordo agradecendo, né? Que é uma boa técnica para melhorar a autoestima. Agradeça. Agradeça sempre. Né? Muito grata para todas as perguntas. E quem quiser fazer mais perguntas, bota aí, porque de repente, quem sabe a gente faz uma outra live para responder essas perguntas que não foram respondidas agora. Né, Fábio? Muito bem, exatamente. Então, Tá olha, bom? um beijo, obrigado a todos Beijo aí que para todos. contribuíram. Muito bem. Um beijo. Tchau, tchau.